as contas da DUMB. Nós não temos problema nenhum com relação a isso, tá? Essa foi uma gestão que foi totalmente transparente nesse sentido. Okay? Fala alguma coisa? Obrigado. 1 minuto. Agora sim a gente vai para a próxima etapa deste debate, em que nós vamos sortear na caixa destinada a cada chapa. Já encerrou o período. Ainda está permitido? Sem problema? Bom, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Podemos encerrar então, né? Isso. Mas a chapa 2 primeiro. Chapa 2. Perguntas? Então, só para deixar claro, a gente vai sortear uma pergunta aqui dentro, está direcionada para a chapa 2. A chapa 2 responde. Depois nós sortearemos uma para a chapa 1. A chapa 1 responde. Depois mais uma para 1. Depois para 2. A gente vai fazer o inverso do sorteio. Pergunta para o professor Erlando Rezes e para a professora Maria Lúcia Leal, baiana. Qual a posição dos senhores quanto às fundações? 3 minutos para a resposta. Bem, nós acompanhamos toda a situação, por exemplo, da fundação aqui, da Finatec. Uma discussão, de fato, que levou a universidade, né, a estar em noticiários nacionais por conta do descuido ou da má versação de recursos públicos utilizados junto àquela fundação. E aí veio esse processo de descredenciamento da fundação. Na gestão atual teve o debate para o recredenciamento. E aí grande parte das pessoas que estão conosco no mesmo perfil, né, de entendimento sobre a situação se posicionou contra o recredenciamento nos moldes que vinha se mantendo a Finatec. Então, de modo geral, o que nós vimos no país? Que a pergunta é direcionada às fundações. Falei da nossa aqui, da Finatec. De modo geral, a gente vê que, inclusive, em alguns estados, vídeo no norte, por exemplo, Rondônia, se não me falha a memória, um processo, então, de deterioração desses recursos públicos em que as fundações são detentoras. Nós somos críticos a essa iniciativa de empresas relacionadas ao capital privado possam ter acesso a recursos públicos e utilizarem da forma que utilizam sem um controle efetivo por parte dos recursos. É o que tem acontecido na grande parte dessas fundações. Que a gente tenha que fortalecer a universidade pública, a fundação que existe nela, no sentido de dar valor aos seus técnicos administrativos, no sentido de entender que o servidor público ele é mais plausível, ele é mais atento, e se não for, sofre processo administrativo com os recursos públicos. E é nesse sentido que eu vejo que as fundações públicas devem ser valorizadas e fortalecidas e não fundações de cunho privado. Então o que a gente tem? A gente tem a prerrogativa de fortalecer esse tipo de fundação. Vou passar um tempo para a Bahia. Nós temos que fortalecer a nossa representação, uma política de controle participativo dentro do nosso sindicato. Isso é que nós temos que nos negar. Não é possível continuar uma DUMB que desmobiliza a participação, os conselhos de representação e outras formas importantes que historicamente essa DUMB já teve. E acredito que fortalecendo a DUMB, fortalecendo um controle mais forte sindical em torno da privatização,
que levou à descentralização da relação entre público e privado, nós não somos contra absolutamente o crescimento e desenvolvimento dessa universidade no âmbito da sua democratização, do espaço público que ela possa garantir, mas da pirataria. Professora, o tempo esgotou, infelizmente. Agora sortearemos uma pergunta para a chapa 1. A pergunta é: políticas sociais no Brasil podem incorporar a ciência e tecnologia? Como? Os senhores têm 3 minutos. Não vejo problema nenhum em incorporar políticas sociais no desenvolvimento científico e tecnológico. São atividades perfeitamente compatíveis entre si, né? Eu vou citar um exemplo. O meu doutorado foi desenvolvimento de resíduos agrícolas para produção de papel. Eu tenho financiamento do Ministério da Ciência e Tecnologia para trabalhar com filhos de agricultores familiares. Então a gente tem 2 polos de produção na área rural de Tabatinga e outro em Braslândia, onde a gente desenvolve, integrando essa meninada. Eu trabalho com estagiários nível médio, né, aplicando a tecnologia que é desenvolvida na universidade, na área rural, né, desenvolvendo, tentando viabilizar a permanência dessa juventude na localidade, ao invés deles migrarem para a cidade, aumentarem o índice de favelados ou de pessoas sem condição aqui. Então é totalmente viável a integração do desenvolvimento social com o desenvolvimento de ciência e tecnologia. Acho que é para isso que a universidade está aqui, é para isso que a gente está à disposição da sociedade, para isso que a gente ganha a nossa dedicação exclusiva, para estar pensando sempre o desenvolvimento da sociedade de forma sustentável, de forma integrada, né, e viabilizando condições. Eu realmente não vejo de outra forma. Não há indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, né? E a visão não é só visão, é prática, né? Isso na prática, quem quiser conhecer está lá, né, na área rural de Tabatinga e em Braslândia também. É um exemplo pequeno, né? Eu tenho 1 minuto. Agora, conforme as regras que todos receberam, nessa segunda rodada de perguntas das caixas, a gente inverte a ordem. Então, a primeira pergunta vai ser para a chapa 1. Qual a posição da chapa 1 sobre a Lei de Inovação Brasileira? 3 minutos. Isso. A pergunta é essa. Eu não estudei a fundo essa nova lei de inovação e tecnologia. Pode falar mais alto? Eu não estudei a fundo essa nova lei de inovação e tecnologia. Você quer falar o que acontece? Isso a fundo, eu conheço muito pouca coisa. A Lei de Inovação de Ciência e Tecnologia, ela abre o espaço para a gente desenvolver pesquisa, mas ela esbarra em alguns momentos na legislação vigente. Quer dizer, então as fundações de apoio, elas vêm nesse sentido de viabilizar a parceria, quer dizer, isenção de imposto, né, importação de equipamentos, que algumas vezes a universidade ela não tem condição de executar com a agilidade que é necessária. Então, até onde eu sei, né, a lei de inovação ela permite isso, viabilizar recursos e também as parcerias com as fundações de apoio. Né, fundações de apoio, a gente, só aproveitando, né, não tem só uma fundação, a gente tem a FAUB também credenciada, que aliás ainda administra o plano de saúde de boa parte dos servidores. Então hoje no momento nós temos 2 fundações credenciadas, até onde eu sei, que é a FAUB e a Finatec, né, e há um descompasso, né, com a legislação vigente. As universidades cresceram, desenvolveram,
as demandas por inovação científica são muito grandes, mas a legislação que permeia, né, o dia a dia da universidade, o sistema de compras, de prestação de contas, de licitação, de pregão, ele ainda emperra um pouco, né? Então, eu acho que a gente tem que ter mudanças na legislação atual, né, e aproveitar as parcerias saudáveis, né, dentro da legislação que permitem que o pesquisador fazer o seu trabalho, né? Dá 40 segundos. Então, agora faremos o sorteio da pergunta para a chapa 2. O plebiscito da DUMB apontou contra as eleições paritárias. Como a chapa pretende encaminhar esse resultado? Bem, aí é uma discussão sobre o peso do voto na eleição para reitor. É uma discussão que nós, da chapa 2, queríamos que ela fosse mais amplamente feita, que ela de fato abarcasse os 3 segmentos dessa universidade, porque acho que é um preciosismo muito grande ou colocar ainda o professor, que historicamente assim foi posto em termos simbólicos nesse país, num status social diferenciado dessas outras categorias ou desses outros segmentos. É óbvio que na história dessa posição o professor perde prestígio a partir dos anos 60, por causa exatamente do decréscimo ou da deteriorização do seu salário. Mas ainda assim fica esse aspecto simbólico de um poder acima ou de uma visão superior a partir dos outros segmentos. Eu, por exemplo, fui aluno dessa universidade, curso de graduação, também pós-graduação, iniciei em 1993, e um aluno ativo, um aluno participativo, um aluno que foi membro da Câmara de Extensão, na graduação ainda. Portanto, será que esse meu direito de fazer uma opção por voto para reitor deveria ser cerceado, sendo esse aluno nesta condição? Será que um técnico administrativo, que está aqui continuamente como professor, deve ter o direito cerceado de também votar com o mesmo peso que o professor tem? Então é nesse sentido que nós nos pautamos, pela isonomia entre os segmentos. Mas, para responder a questão, se a base dos professores decidirem que não é esse o encaminhamento da paridade, nós, na gestão da DUMB, deveremos encaminhar o resultado da base, em respeito e deliberação aberta. De fato, nós temos uma posição diferenciada bastante emancipatória, mas nós não vamos entrar em conflito com a democracia. Se a maior parte dos professores chegarem à conclusão que deve ser da forma como o plebiscito se encaminhou, nós vamos ter que dar encaminhamento às decisões sem perder de vista a nossa utopia. Mas certamente nós vamos levar em conta todas as propostas dessa maioria, mas vamos estar certamente nos organizando e pensando que no futuro esse pensamento que reside de alguma forma num pensamento mais elitista consiga ser desconstruído no âmbito dos professores antigos e dos novos que entram. Nós estamos apostando que os novos têm essa coragem de conduzir. Professora, agora a gente vai para a próxima etapa do debate, em que o sorteio será feito nessa caixa, com perguntas tanto para a chapa 1 quanto para 2, são perguntas
genéricas, seguindo o mesmo rito anterior. A gente começa pela chapa 2, vai para a chapa 1, depois chapa 1, chapa 2. Não, é só a resposta à pergunta feita pela plateia. Eu vou postar o Isso pode? O que é isso? É consulta? Tem consultoria? Não, a regra é omissa em relação a essa questão. Se for para cochichar, os candidatos têm muito cochicho para fazer. Que isso, não pode. A gente vai avaliar então a possibilidade de conceder, quem sabe, seguindo isso. Mas não precisa. Para ver então isonomia, se alguém da chapa 2 quiser vir até aqui para repassar alguma informação e tudo mais, fiquem à vontade. Alguém? Pois não. Vamos lá então. Retomando, a pergunta retirada da caixa foi: qual a realização mais importante da DUM, gestão atual, na visão das chapas 1 e 2, nesse caso então, na visão dos senhores? 3 minutos. Essa pergunta é extremamente difícil. Na verdade, nós temos altas críticas, né, às duas últimas gestões. De modo que o que me passa agora na memória é um debate conduzido pela gestão anterior, não essa atual, foi o debate da URB. Naquele momento teve de fato um protagonismo, né, mas não feito pela diretoria, mas feito mais na base do Conselho de Representantes. Mas na atual gestão, na verdade, a gente fica com a impressão de que tudo ficou por ser feito com relação à visão de sindicato. Porque a visão de sindicato que a gente tem é a visão de sindicato que não fica consultando a sua base com serviço de telemarketing via telefone. Um serviço de sindicato. Um serviço de sindicato que a gente imagina é um serviço de sindicato participativo, como se fosse uma assembleia aqui como essa, né, como vocês estão aqui, para definir as ações do sindicato, as pautas, as lutas. Estamos aí com a greve marcada para o dia 17 de maio, como eu já me referi. Não está existindo mobilização nenhuma. Inclusive, quando tem algum tipo de assembleia, CR, quem vem aqui mais é o pessoal do nosso grupo. O pessoal do nosso grupo que vem aqui pautar. Amanhã tem uma paralisação, depois da manhã tem outra, amanhã uma paralisação local, com atividades aqui. E depois de amanhã, uma mobilização nacional. Gente, cá para nós, não está tendo nada de efetivo aqui, pautado e discutido por essa diretoria. Inclusive a diretoria vai se preocupar agora, somente neste ano. E essa discussão da campanha salarial e da reestruturação da carreira está há pelo menos 3 anos efervescente, desde 2010, mais ou menos, ficou maior essa discussão. E agora, por conta de um processo eleitoral, a diretoria vem agora com um mecanismo de discussão sobre isso. Gente, não tem informações no site. A base está desinformada. A base não está sabendo de nada. Por isso a Assembleia é esvaziada. Por isso o Conselho de Representantes esvaziado. Tá? Não. Quanto tempo? 30 segundos. A gente só vê charge. A gente só vê discussão que a festa dos professores vai ser agora, dia 5.
Então essa visibilidade me deixa muito estranho, né? Porque são questões que levam a gente a repensar. Porque, de repente, não é, essas manifestações... Professor, o tempo esgotou. Era só isso que eu ia falar. Vamos para mais uma pergunta agora. Aí é para As duas, não é que responder. Os dois respondem. Você quer repetir a pergunta? Sim, É a mesma pergunta vamos lá. para os dois chaves. Qual é a realização mais importante da DUMB, gestão atual, na visão das chapas 1 e 2, nesse caso da chapa 1? Bom, na verdade eu também tenho uma dificuldade em responder essa pergunta, mas mais porque eu não consigo escolher qual foi a nossa maior realização. Né? Eu vou ler aqui várias realizações, estão divididas em ações judiciais e outras realizações. Né? Então temos aqui, por exemplo, fim do pagamento da contribuição previdenciária sobre as férias, restituição do pagamento da gratificação VPI, direito de férias para professor em afastamento, pagamento de funções gratificadas, no caso do coordenador, restituição das perdas geradas pelo corte da gratificação VPI, pagamento da parcela da URB sobre o 13º de 2009, também é fruto de uma ação judicial, pagamento de insalubridade e periculosidade, uma ação judicial que está em andamento, reenquadramento dos professores associados, né? E com relação a outras realizações, né? Progressão funcional quando em estágio probatório, né? Isso foi conseguido graças, né, à articulação da BUMB, né? Nós recuperamos cerca de 4 milhões de reais que estavam retidos sob a forma de FGTS, por meio de um convênio com a Caixa Econômica Federal. Obtivemos superávites na nossa arrecadação, né, questão das contas, né? Nós estamos não com 2 milhões, 2 milhões e 850 mil reais em caixa, né? Realizamos assembleias dos campi, com pautas específicas e pautas do movimento local e nacional. Isso é importante para a gente poder, porque a UNB hoje está distribuída, né? Então a gente tem que atingir o pessoal no seu local de trabalho, né? Então é importante sim realizar assembleias dos campi, né? Negociamos espaço físico nos campi para a instalação de subsedes da BUMB, né? Então nós já temos inclusive conversas com as direções desses campi para a instalação disso aí, né? Os convênios, né? Fizemos convênios com clubes, né? Asbac, hotéis do Rio Quente, hotéis em Caldas Novas, né? Esses convênios têm sido utilizados pelos associados, né? Contratamos um seguro de vida para todos os associados da BUMB, implementamos sistemas de consulta e pesquisa eletrônicos, né? Realizamos pesquisas de opinião e plebiscitos para temas relevantes, né? Essa é uma conquista muito importante da nossa gestão, no sentido exatamente do que a gente colocou aqui na nossa apresentação da nossa chapa, né? Que é procurar ouvir ao máximo o professor e buscar mecanismos para a gente poder ouvir o que a base pensa, né? Bom, eu acho que poderia falar bastante tempo sobre isso aqui. Tem também sobre a questão da sede da TUB, né? Nós também estamos finalizando o projeto da sede da TUB aqui com a construção do auditório, né? Dispõe ainda de 40 segundos. É só ressaltar, né? Parece que alguns estão rindo assim, mas essa questão do seguro de vida para os associados foi o que salvou a condição de um professor nosso que veio a falecer atropelado aqui na L3, recém-contratado da UNB, não tinha ninguém aqui, a universidade não tinha ainda comentado com ele sobre o seguro. E como ele já estava associado